É sempre bom, irmão. Eu me lembro, quando eu tinha uma tenra idade, quando eu morava no sertão da minha cidade. Deus poderoso, aleluias! Um lugar que a gente olhava tanto abrindo a janela para o oriente ou a porta para o ocidente, em qualquer lugar que nós olhávamos para as aberturas da nossa casa. Nós só víamos arbustos, arvoredos, mata e terra de plantação. É da onde eu vim. Um lugar muito simples, muito humilde, aonde nós arávamos a terra e plantávamos nela. Dali nós colhíamos o arroz, o feijão, a batata, a mandioca. Plantávamos também amendoim, cultivávamos e criávamos aves e tínhamos uma pocilga, criação de porcos. E foi ali naquelas terras de ninguém, onde nós não éramos vistos, porque estávamos distante dos povos das grandes cidades, das grandes capitais, que nós vemos grandes obeliscos e construturas arquitetônicas que chegam fazendo nossos olhos brilharem. É dali daquela terra que nós então fomos tocados por Deus, de uma família de espírita. Eu nasci e cresci até os meus 10 anos de idade. Eu estava ainda nos centros espíritas com a minha mãe. É, Jesus, aleluia. Onde nós achávamos que a vida era só sofrimento e dor. Muita necessidade, além. Nunca ficamos sem comer, mas com muita dificuldade. Minha mãe criou 14 filhos. E o último filho sou eu. O último filho da minha mãe, que quando eu nasci, depois de um ano, meu pai morreu. E eu não o conheci, a não ser por fotografia. Nessa trajetória da vida em que nós caminhamos todos os dias e não sabemos muitas das vezes para onde nós vamos. Até que então o caminho é posto diante de nós e se revela, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Fomos alcançados por Deus e a misericórdia do Senhor, então nos alcançou, porque em o Evangelho de São João 16,15 o próprio Jesus disse: vós não escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi. Aleluia! Glória a Deus. Então o Senhor Deus começou a tocar na minha família. Tocou nas minhas irmãs e elas foram para uma igreja, tocou na minha mãe, depois de nós sairmos do espiritismo, e a minha mãe ficou cancerosa e foi para morrer em Florianópolis. Foi criada por uma irmã, e quando a minha mãe voltou para casa, então ela que já estava desenganada, ela procurou a igreja pentecostal Deus e Amor. Eita, Jesus. E lá naquele dia escuro na vida da minha mãe, com aquela enfermidade onde ela tinha sido desenganada e foi mandada para casa para morrer, sem esperança. E ela recebeu um convite para vir à igreja e ela aceitou e foi na igreja. E naquela noite as trevas viram luz. E a minha mãe foi tocada pelo dom do Espírito Santo e foi revelada, e o câncer foi embora e nunca mais foi achado. A minha mãe então se apegou a Jesus, mas eu ainda estava influenciado pelos espíritos que nós servíamos no centro espírita. Completamente viciado no álcool, porque lá no espiritismo eu estive viciado no alcoolismo aos meus 10 anos de idade. Então a minha mãe, eu nunca me esqueço quando a minha mãe olhou para mim num dia e disse: meu filho, já que você não quer vir servir a Deus comigo, eu vou deixar a casa, os móveis e vou embora. Porque eu não quero deixar de servir a Jesus. E naquele dia eu pensei que eu ia ter mais liberdade do que eu já tinha, mas na verdade eu não tinha liberdade, eu era libertino. Não entendia as coisas e eu estava nos meus 14 anos.
Minha mãe virou as costas, foi embora para servir a Deus e eu continuava na minha libertinagem, com meus amigos, viciado, e até então que Jesus me encontrou. A história é comprida. Eu que viajei por várias capitais, cidades, agora encontrei Jesus. Ou melhor, Jesus me encontrou. E a partir daquele momento, eu entendi que a vida não é só feito de período de trevas. Assim como Deus criou a noite e o dia. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus me encontrou, eu abracei e ele me abraçou. E começou uma história que para mim vai terminar só no céu. Aleluia. E ele me fez promessas, dizendo: se tu for fiel e guardar as minhas palavras, os meus mandamentos, eu te levarei a tribos, povos, nações e línguas. E eu vou colocar minhas palavras na tua boca e tu vai profetizar. Glória a Deus. E aos meus 17 para 18 anos casei com a minha esposa. E ela não era crente e eu forcei ela a aceitar Jesus. E ela veio para a igreja, aceitou Jesus e casamos. E as promessas de Deus foram vindo sobre nós. E eu agora já estou com 32 anos de casado e tenho filhos casados e netos. E a promessa de Deus continua se cumprindo na minha vida. Porque um dia o Senhor prometeu para mim algo, e Ele mesmo na sua palavra nos diz: ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele nos prometeu. Irmão, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu quero que você entenda o texto em que nós lemos. Nós estamos falando de um menino que se transformou num legislador ou libertador do povo de Israel. Uma promessa que Deus ia cumprir na vida de um menino que se transformou amigo de Deus. Mas essa promessa não foi feita para ele. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Gênesis que Deus fez uma promessa a Abraão, meus irmãos. E o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai ao lugar que eu vou te enviar. Uma terra que manda leite e mel. Meu Deus, E eu vou te multiplicar como as estrelas do céu e também como a areia do mar. E ninguém vai conseguir contar a tua descendência. Aleluia. E o Senhor disse para Abraão: e todas as famílias da terra em ti serão uma bênção. E Abraão saiu com a sua família, então, em direção ao lugar que ele não sabia, mas acreditando na palavra de Deus, ele foi na direção do Espírito Santo para encontrar a terra prometida. Essa promessa, os anos passaram, e a Bíblia diz que Abraão, então, teve Isaac. Isaac teve Jacó. E Jacó teve os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que essas 12 tribos foram levadas para o Egito por causa de uma fome que bateu em toda a terra. A Bíblia diz que um dos seus irmãos, chamado José, tinha sido vendido e transformou-se governador do Egito. E a fome levou todos os seus irmãos, então, para suas mãos lá no Egito. E a Bíblia diz que José, então, sustentou a todos e guardou a sua casa, a sua família, porque Deus era com ele no Egito. Aleluia, Jesus. José morreu, o tempo passou e Faraó morreu também. E o próximo faraó que sucedeu, o faraó antecessor, a Bíblia diz então que esse faraó castigou o povo de Deus e colocou eles numa escravidão. A Bíblia diz que 430 anos o povo ficou escravizado. Mas a Bíblia diz então que Deus ouviu o gemido do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Essa história começa mais ou menos aqui agora. Eu estou criando aqui uma base para você entender a passagem bíblica. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus agora está ouvindo o gemido de um povo que está oprimido há 430 anos. Mas lá, Jesus, no aleluia. mesmo lugar em que o povo está sendo escravizado, Deus está operando um milagre. Aonde, irmão? Está operando um milagre no ventre de uma mulher escrava chamada Joquebede, mãe de Miriam e também de Arão, irmãos de Moisés. A Bíblia diz que a escrava, racrítica, sem força, de tanto trabalhar na escravidão, alimento lá
era comida que sobrava dos soldados, e a Bíblia diz que ninguém observava a gravidez no corpo de uma mulher naquela época, principalmente das escravas. Por quê? Porque elas ficavam magras, raquíticas, da escravidão. A vestimenta talar cobria a gestação. Mas a Bíblia diz que houve uma ordem que foi dada por Faraó. Ele não queria que o povo de Deus se multiplicasse. E eles achavam que a força de uma nação estava nos braços do varão. Então Faraó deu uma ordem dizendo que tinha que matar todos os meninos que nascessem do povo de Deus. E a Bíblia diz que os meninos foram mortos. A parteira já ia fazer o parto com um punhal na mão. E quando ela chegava para fazer o parto das escravas, então a ordem por Faraó era essa: se fosse menina, podia deixar viver, mas se fosse menino, podia matar e jogar no rio Nilo. Porque eles acreditavam que o rio Nilo era um rio sagrado. Meu Deus. Chegou o dia de Joquebede dar a luz, e ela não sabia se era menino ou menina, mas ela conhecia o Deus de Abraão. E a Bíblia diz então que naquele dia fatídico, as dores de parto começaram a aumentar. Agora a parteira está sustentando o menino, a criança que está nascendo. E de repente o menino começa a sair para fora, e a parteira diz: faz força porque já vai acabar tudo isso. E quando o menino nasce, a parteira está com o punhal, que ela já tinha matado vários meninos nas mãos. E era para ela matar, então agora mais uma criança do sexo masculino. Mas a Bíblia diz que agora Moisés achou graça aos olhos daquela parteira, porque a parteira olhou para o menino e viu que o menino era belo e formoso. Aleluia, glória a Jesus. A mão de Deus estava trabalhando sobre aquela criança. Por quê? Porque Deus estava ouvindo o gemido do seu povo. Meu Deus, Deus precisava de um libertador. E a Bíblia diz que o menino nasceu, e a parteira disse: não vou matá-lo. Não sei o que eu vi nesse menino, mas tu vai ter que esconder esse menino, porque se Faraó descobrir, ele mata toda a tua casa e mata a minha também. Oh, Jesus de misericórdia. E a Bíblia diz que por 3 meses, agora Joquebede escondeu o filho que nasceu. Eu fico maravilhado, eu fico impressionado com o que Deus faz. Você já tentou ocultar o choro de uma criança recém-nascida? A criança recém-nascida, quando ela afasta-se do peito da mãe, ela chora. Se outra pessoa pegar para embalar essa criança, ela pode parar de chorar por alguns minutos, mas em seguida ela quer estar no colo da mãe. Por quê? Porque ela sente o cheiro do leite maternal da mãe que carrega no seio. Diz que 3 meses aquela criança ficou oculta. Ninguém soube que ela estava ali, que era do sexo masculino. Mas depois dos 3 meses, não teve mais jeito. A criança começou a gritar mais forte. A mãe não teve jeito. Teve que construir um cesto betumado e colocar no rio Nilo. Enrolou o menino em faixa, colocou dentro do cesto e soltou no rio. Mandou que a irmã Miriam acompanhasse agora, para ver aonde o menino iria. Muitas coisas a Bíblia oculta e nós devemos buscar os segredos do Senhor. Porque a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. É impressionante que aonde Joquebede colocou o cesto betumado para não afundar, havia uma correnteza que descia para baixo. E aonde Joquebede botou o cesto, ela colocou o cesto, segundo os historiadores, no local errado. Ela colocou o cesto e a água ia levar o cesto lá para o final do rio. Mas o palácio de Faraó estava aqui em cima. E quando Joquebede bota o cesto, que a sua irmã, a irmã de Moisés, Miriam, olhou para o cesto estava descendo para baixo. E naquele momento, eles acharam que eles iam perder o filho. Mas Deus não perde o propósito. Glória a Jesus, glória a Jesus. Agora, o cesto está descendo para baixo. A menina não pode pular no rio. Não, ela está assistindo de fora. E de repente ela vê algo sobrenatural acontecer. O que, irmão? A Bíblia diz que em vez do cesto descer na correnteza para baixo, ele começa a subir para cima. A mão de Deus começa a trabalhar. Aleluia. Deus poderoso. Lá vai a mão de Deus levando o cesto para cima, enquanto a água está descendo para baixo. E quando a filha do faraó enxerga a princesa, o cesto manda as empregadas trazer. E quando ela olha, então lá tem dentro uma criança. E aquela princesa, segundo o historiador, ela não podia dar à luz a filho. Estava pedindo um filho para o rio Nilo, porque acreditava que o rio Nilo era um Deus. E ela pega aquela criança e diz: graças ao Deus do Nilo, que me deu uma criança.
para eu carregar em meus braços, para que ela cresça e seja um príncipe que se assente na cadeira de Faraó. A Bíblia diz que o menino foi crescendo e foi aprendendo todas as línguas egípcias. A história chega a dizer que Moisés falava 120 dialetos. Era um poliglota. E ele cresceu, aprendeu para ser um faraó. Aos 40 anos ele descobre que tinha um povo escravizado. E que esse povo fazia, então, com que o Egito tivesse o seu resplendor e sua glória, criando as suas obras arquitetônicas e também os seus obeliscos. Ele foi lá para ver quem era esse povo. E quando chegou lá, descobriu que aquele povo era o seu próprio povo. E que ele não era um egípcio, e que ele era um hebreu, filho de escravo. E a Bíblia diz que ele vê um egípcio maltratando então o irmão dele. E ele vai defender e mata o egípcio, para defender o seu irmão, porque ele tinha descobrido que era hebreu, escravo também. A Bíblia diz que ele foge do Egito, então para não perder a sua vida, porque no Egito era olho por olho e dente por dente, matou, morreu. Você tira uma vida, vai pagar com a tua vida. A Bíblia diz que ele foge para o deserto e ele não sabia disso, mas tudo aquilo era projeto de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o que está acontecendo conosco mesmo, com a nossa casa e com a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos caminhando e caímos em desertos, onde ninguém nos ouve, onde ninguém nos resgata. E isso mesmo, nosso corpo está ficando enfermo e nós tomamos medicamento e continuamos sentindo dor. Precisamos de uma palavra. As palavras fugiram dos nossos ouvidos. Não conseguimos mais provar aquilo que é bom. Isso. Estamos sentindo o fel desta vida e deste mundo. Todo dia nós temos algo para responder ou para resolver. Estamos sendo colocados num labirinto e parece que nós nunca mais vamos sair desse deserto. Moisés também achou que não ia. Mas a Bíblia diz que Deus estava impelindo Moisés para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. A Bíblia diz que ele chegou nas terras de Midian e seu sogro Jetro mandou chamar, transformou. Então o menino que era para ser príncipe do Egito, ele se transformou em pastor de ovelha. Quem diria eu pregando a palavra para vocês hoje, da onde eu saí? Mas quando Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Moisés agora se transforma em pastor, cuidador de ovelhas. E chega num dia daquele, Moisés começa a lembrar do seu passado. Quem não lembra do seu passado? Hein? Eu lembro de coisas que eu tinha 5 anos de idade e já estou quase nos meus 50. Não dá para esquecer. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte e foi atrás de uma ovelha. No original, Moisés não foi atrás de ovelha. Moisés não ia levar essas ovelhas para o Monte Horebe, aonde Deus se revelou. Sabe por quê? Se você estudar ponto geográfico e olhar para aquele monte, você vai entender por que Moisés não iria para ali com ovelhas. Porque aquele monte não tem gramado, não tem arbusto, não tem nada, é um monte completamente seco no meio do deserto. O que tem nele são rochas aquecidas pelo calor do sol, aonde a fumaça ou o vapor sobe da terra. E aquele monte parece que ele está fumegando por causa das suas brasas, do seu calor, porque o sol bate nas rochas e faz com que aquele lugar fique aquecido ao extremo. A Bíblia diz que uma ovelhinha pega e se enfia nos labirintos do rochedo. E Moisés estava lá, lembrando, desde o seu nascimento, que ele tinha uma sentença de morte, era para ele morrer no nascimento pelo punhal da parteira. Mas a mão de Deus foi com ele. Era para ele morrer no lugar do egípcio que ele matou. Se ele ficasse no Egito, ele ia morrer. Mas a mão de Deus o resgatou. Era para ele morrer no deserto de fome e sede. Mas não, ele deu bem de frente com o poço que estava em Midian, nas terras de Jetro, seu sogro. A mão de Deus estava sobre ele. Ele estava com uma sentença de morte, mas Deus tinha um projeto de vida para Moisés. A Bíblia diz então que ele sobe o monte e lá, quando ele vai pegar a ovelhinha, a Bíblia diz que uma sarça seca que estava lá no meio do monte começa a pegar fogo. E ele observa a sarça pegando fogo e ele diz: eu vou me virar para lá para ver que terrível visão é essa. E a Bíblia diz que bradou uma voz do meio da sarça dizendo: Moisés, não vire para cá. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa.
E a Bíblia diz então que Moisés se espanta. Por quê? Porque Moisés conhecia o Deus Ra, o Deus Sol, o Deus do Nilo. Moisés conhecia o Deus Lua. Moisés conhecia vários deuses, mas nenhum desses deuses se manifestava com fogo. E ele diz, que Deus, que manifestação é essa? Com fogo, ele nunca tinha visto isso. E quando ele pergunta, quem tu és, Senhor? Então a voz responde, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Glória a Jesus. Te trouxe aqui, Moisés, Glória a Deus. porque eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Eu quero que tu vá lá e liberte isso. Eu fiz a leitura do texto em que Moisés está diante do Monte Pisga. O Monte Pisga é o monte que está bem de frente de Jericó. Para quem já leu o livro de Josué, sabemos que então o povo foi levado diante do Jordão. E do outro lado do Jordão estava Jericó, uma cidade completamente murada, fortalecida. Não é? É o texto que nós lemos. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés no Monte Pisga. Ele estava bem de frente do Jordão e de frente com Jericó, para ele enxergar as terras que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó que lhes daria. A Bíblia diz que quando agora, nessa passagem, até nós chegarmos aqui, a Bíblia diz que Moisés foi enviado ao Egito e ele resistiu. Deus dizendo, não, eu vou morrer lá. E Deus diz, quem está comigo passou da morte para a vida. Ninguém vai te matar. Glória a Jesus. Porque o ser humano é resistente, irmão, nós somos resistentes para tudo. Não é? Nós somos resistentes para deitar e dormir, a noite tem que chegar. E muitas vezes a noite chega e você não quer dormir. Tem pessoas que o dia clareia, o sol bate na sua janela e essa pessoa é tão resistente porque não quer levantar, quer continuar na cama. A luta está derrubando a pessoa. Tem pessoas que são resistentes para amar, para perdoar. Tem pessoas que são resistentes para estender as mãos, ajudar o próximo. Nós somos resistentes para tudo. Nós resistimos até Deus. Porque ele diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o ser humano não quer vir a Deus. A Bíblia diz que Moisés resistiu e Deus pegou o cajado e transformou em serpente. E da serpente em cajado, pegou a mão de Moisés e fez com que ela ficasse leprosa. E depois curou ela. E Deus disse, ei, vai e faz esses sinais lá no Egito. Porque se eles não te ouvirem, eu vou te fazer por Deus na terra. E tu vai ferir todo o Egito. A Bíblia diz então que Moisés foi convencido para ser Deus, aquele que opera milagre. E foi acompanhado pelo seu irmão Arão. Chegaram no Egito, e o Egito o resistiu. Faraó gritou para Moisés dizendo, quem é esse Deus que tu vem tentar derrubar o Egito com uma vara ou um cajado? E a Bíblia diz que os 10 dedos de Deus, chamado de 10 pragas, então tocou no Egito. Irmão, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, porventura, diria eu e não faria, ou falaria eu e não cumpriria. A Bíblia diz que Deus começa a tocar no Egito. A primeira praga, as águas se transformam em sangue. Segunda praga, praga de piolho. Terceira de rã. Depois vem a praga dos gafanhotos. Tem uma praga chamada peste. E daí vem a sexta, a praga de Saraiva. Nós já pegamos elas por aqui, a misericórdia de Deus é sobre nós. As nossas pedrinhas que caem do céu é desse tamanho, mas lá no Egito derrubava a casa inteira. Vem a praga da Saraiva, e depois da praga da Saraiva, a Bíblia diz que o Senhor continuou enviando praga de peste. Nós também pegamos ela, passamos uma pandemia agora, está recente, não está, irmãos? E as pestes vão tocando, como as águas que estão rodeando a terra. E alguém está dizendo, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão lá em calamidade. Vocês, muita gente não está informada que as águas que estão pegando o Rio Grande do Sul, estão pegando os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, porque Deus operando, quem impedirá? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus manda a nona praga e é as trevas. As trevas caem no Egito e escurece tudo. Porque Deus estava dizendo, eu vou mostrar para vocês que eu sou o Deus que fez o dia e a noite. Eu criei a luz e fiz as trevas. A Bíblia diz que tomou o Egito uma trevas espessa que parecia que dava para dar um nó nela. Para ver se Faraó amolecia o coração e reconhecia que só existia um Deus, o nosso Deus. A Bíblia diz que ele não amoleceu o coração. E ele disse para Moisés, Moisés, se eu te ver de novo, tu vai perder a tua vida, vou te matar. E o Senhor disse, diga para ele que ele nunca mais te verá.
Por quê? Porque no outro dia, meia-noite, o Senhor disse que ia liberar um anjo. Não era o anjo protetor, o guardador. Não. Era o anjo da morte. Meu Deus! E a Bíblia diz então que enquanto Deus preparava o seu povo para uma festa, um banquete, porque é assim que eu vejo Deus atuando em nosso meio. Enquanto pessoas estão guerreando, morrendo e lá e cá, nós estamos glorificando e adorando a Deus e a mão de Deus nos guardando. Porque no Salmo 91 a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem. Salmo 34, versículo 7. A Bíblia diz então que enquanto o povo de Deus estava matando o cordeiro e matando sangue no umbral da porta, para que o anjo da morte não tocasse neles, o Egito estava sendo dizimado. Toda a casa tinha um choro, porque toda a casa tinha um defunto para ser enterrado. Meu Jesus maravilhoso! E foi naquela noite que o portão do Egito se abriu. E às 0 horas, Moisés saiu caminhando com mais de 3 milhões de almas para congregar nas terras do Egito. A Bíblia diz que eles saíram cantando, jubilando. E a Bíblia diz que depois de 45 dias eles pecaram contra Deus. Reclamaram de Deus porque não tinham pão. E disseram, nós não temos pão aqui nesse deserto. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e disse, Moisés, diga para eles entrar nas suas tendas. E amanhã vai ter pão para eles comerem. No outro dia tinha maná por toda a campina. E a Bíblia diz que eles começaram a colher maná, e maná era semelhante a semente de coentro. Ele era meio amarelado, tipo favo de mel. E eles comeram. E muitos deles diziam, nós vamos guardar isso aqui para o outro dia. E Deus disse, não guarda, porque se guardar estraga. Por quê? Porque Deus queria manter a providência de Deus todo dia na tua e na minha vida. Porque Ele cuida de nós, irmão, todo dia. Eu fico pensando comigo, irmão. Quem já comeu feijão aqui? Já comeu feijão? Já comeu feijão? Tem gente que não come feijão. Tá bom? Dentro do alimento chamado feijão existe uma proteína dinâmica chamada fel. Tá bom? Mas o feijão é gostoso de comer quando você coloca alguma coisa no feijão. Porque se o feijão é cozinhado somente ele, você vai comer, não tem aquele sabor todo e não tem aquela dinâmica, não é? Puta, mas a minha mãe cozinhava muito bem o feijão e nos ensinou a cozinhar um feijão. Ela dizia, meu filho, quando tu cozinhar um feijão, tu pega e cozinha ele. Depois dele cozido, dá uma amassadinha nele. E aí tu pega, meu filho, pica uma cebola, amassa um alho, pica um temperinho e frita ele e joga dentro do feijão. O feijão vai dar uma dinâmica, você já, ele vai ficar cheinho. E aí que tu comer o feijão, meu filho, você vai comer até sair pela garganta, pelo nariz. Eita, que feijão gostoso da minha mãe. Aleluia, Jesus. Assim era com o maná. Quando Deus deu o maná para o povo, Deus que conhece toda a tua estrutura química do teu corpo, pensa que Deus ia dar uma coisinha fraca? Tá bom. Quando Deus fez o maná, Ele colocou no maná tudo que o teu corpo necessitava, tipo proteínas, amidoácido, peptonas, amilases. Deus colocou vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Glória a Jesus. E colocou a vitamina E. Porque se tivesse vitamina F, ele colocava também. Tudo isso no maná, por isso que ele apodrecia. Se guardasse ele no outro dia, estragava. Procura botar todo esse tempero que eu falei no feijão e você deixa fora da geladeira para ver no dia de calor. No outro dia tá estragado. Só cozinhei de mão cheia, mano. Aleluia. Lá vai, Deus deu comida, Deus deu pão para todos eles. Eles comeram e mais 45 dias reclamaram. O que faltou agora? Carne. Irmão, reclamaram de carne. Eles não reclamaram de carne. A Bíblia não diz que eles reclamaram de carne. Deus deu carne, porque eles não comiam carne no Egito. Eles reclamaram que estavam com saudade da cebola e do alho. Porque a comida que eles comiam no Egito era uma comida que sobrava dos soldados. Se eles deixassem aquela comida o dia inteiro, a comida estragava. Então eles tinham que colocar bastante alho e cebola para poder comer aquela comida. Eles se lembravam do alho e da cebola, porque eles não comiam carne. Deus disse, se vocês se lembrarem do alho e da cebola, eu não vou dar alho nem cebola. Vou dar comida de verdade para vocês, vou dar carne. Aleluia.